Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A piedade significa reverência, submissão, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, uma conduta virtuosa, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Porque aquele que se uniu com o Senhor se transformou num com Ele. Então é coparticipante da mesma natureza, amém? Livrando-nos das corrupções, das paixões que há do mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Então, não só a fé, irmão, vamos associar a nossa fé a essas coisas, né? Piedade, fraternidade, amor, domínio próprio, perseverança. Versículo 8: porque estas coisas existindo em vós, e em vós crescendo, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Uma pessoa que não pratica mais nada. Estas coisas existindo em vós, quais coisas? Fraternidade, piedade, amor. Isso está tudo aí. Mais aquelas outras coisas que você já sabe, né, de cor. Isso em vós existindo e em vós aumentando. Versículo 8. Fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçais em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora, olha só, irmãos, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, também considero justo que enquanto estou neste corpo, neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Que lembrança, irmãos? Essas coisas, a fraternidade, o amor, a piedade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a virtude, associado isso em todo o tempo à nossa fé. Para quê, irmãos? Para que você não se torne indolente, não se torne alguém religioso, apenas anda num caminho, mas nem sabe o que está fazendo. Quando nós temos essas coisas presentes, para você não ser inativo e nem infrutuoso, porque isso aí tem alguns itens ali que são os frutos do Espírito, né? São os frutos da natureza que você se tornou coparticipante. Então você não é infrutuoso em apresentar, digamos, o amor, a fraternidade, né? Ser fraterno, ser longânimo, porque são frutos de uma nova natureza. Que nova natureza é essa? Aquela que você recebeu quando creu. Então, ele diz assim: também considero justo, versículo 13, que enquanto eu estou nesse tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças.
certo de que estou prestes a deixar meu corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Versículo 15: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que em todo tempo, mesmo depois de minha partida, olha só que convicção do apóstolo, né? Mesmo depois da sua morte, que ele está falando da sua morte, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. E na verdade a palavra liberada, irmãos, ela tem muito valor quando você pratica uma palavra, quando você recebe essa palavra. Nós estamos aqui sendo construídos no que, irmãos? No amor, na fraternidade, na comunhão, na perseverança, na piedade, na bondade, na paz, na alegria, na misericórdia, na longanimidade, na mansidão, na temperança, no domínio próprio. Construindo esse fruto, porque esse fruto ele já tem dentro de nós, na nossa nova natureza, mas ele precisa ser desenvolvido, para que nós nos tornemos espelho, na verdade, daquele que nos chamou, de Jesus Cristo. Mesmo que depois da minha partida, conserveis isso. Versículo 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas. Não é um conto, não é qualquer história inventada, mas ele diz aqui, ó, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas. Irmãos, quando Deus te dá uma palavra, você se torna testemunha de uma palavra. Quando você crê em algo, quando você crê numa palavra, você entra no lugar onde aquela palavra está. Por exemplo, se você crê numa palavra de cura, você está dentro da cura, embora tudo ao redor diga o contrário, mas você está lá. Quando você recebe essa palavra, você é testemunha de Deus por causa de uma palavra. Aqui, ó, versículo 17: pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela sua glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais, confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, quando você recebe a palavra é como uma candeia que vai iluminando, até que o dia nasça. O dia nasce, é o dia que você compreendeu aquilo tudo, construiu tanto em cima daquela palavra, que aquela palavra se tornou um dia para você. Versículo 20: sabendo isto, que nenhuma profecia ou escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Interessante que quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo está junto de você, porque nenhuma e jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente alguma coisa misturada, que tem o que de verdade, mas não é verdade. É a dissimulação. Alguém tem aí um sinônimo para dissimulação? Distorção, encobertamente, uma mistura. Então, introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Os falsos mestres vão introduzir uma doutrina capaz de renegar Jesus. Outro dia eu comentei com vocês aqui, não sei se vocês lembram, de um pregador. Ele questionou o milagre da multiplicação da água em vinho, transformação, perdão.
Ele questionou que aquilo não era milagre para iniciar o ministério de Jesus. Se ele ficasse só nisso, tudo bem, era uma opinião dele. Mas não, ele disse que ele ia ensinar como era o verdadeiro milagre. O camarada falou isso. Eu vou ensinar o que é milagre. Misericórdia. O que ele está fazendo? Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu estou citando um exemplo que a palavra está dizendo. Agora me diz para mim, tenta responder, por que a pessoa que é cristã e continua sendo enganado? Amados, há um tempo nós abrimos a nossa mente. Falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar Jesus. 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por dinheiro, farão comércio de vós. Precisa alguém explicar alguma coisa aqui? A palavra está nua e crua diante de nós. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente da mesma forma, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava com eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas dele. Sodoma e Gomorra era uma pouca vergonha, vivia em práticas promíscuas horríveis, e o justo Ló estava lá. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temam difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamadamente na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Quem era Balaão? Era um profeta, e movido pela ganância e pelo dinheiro, foi profetizar coisa ruim contra o povo de Israel. Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo na sua própria transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes são como fontes sem água, névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens.
aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Porquanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após reconhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. A palavra dita aí. Não seja escravizado por nada, seja escravo de uma palavra de Deus. Amém? O que ela diz e da palavra que Deus revela no seu interior. Irmãos, a palavra vivificada em você é a tua condição. A palavra vivificada em mim e em você é a tua condição e a minha condição. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a unção que te ensina a respeito de tudo. É verdadeira, não é mentirosa. Ela permanece em vós. Essa unção e ensina a respeito de tudo. Por isso, irmãos, que o mestre da nossa nova natureza se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia.